Olá, tudo bem? David Harvey é um geógrafo marxista e nós estamos aqui na contradição 11. Desenvolvimentos geográficos desiguais e produção do espaço. Bem, todo o conhecimento que o Harvey tem aqui é sobre a paisagem capitalista. O que é a paisagem capitalista? É o espaço, o mapa, o território, a política, as relações. Então, a gente consegue conciliar conceitos que permitem uma visão ampla sobre as contradições. Lembrando que são as contradições do capital e dos capitalistas, do capitalismo, do sistema. Bom, neste capítulo ele inicia com a ideia do custo de uma ferrovia, por exemplo. Custa muito produzir uma ferrovia. O que está em jogo? A necessidade da construção, o uso que vai se fazer dessa ferrovia, o custo dessa ferrovia. Tempo e custo são essenciais ao capital. Bem, daí comunicação, tecnologia, inovação, outros aportes a esta construção se somam. A comunicação também tem que ser rápida, né? A gestão que se fala hoje em dia. Os capitalistas atiram no tempo com a volúpia de dominá-lo. Eles querem reduzir o tempo, comprimir o tempo no espaço. Essa é a ideia. E daí conseguir manipular esse tempo, essa produção, esse consumo que vai ser feito de uma forma rápida, eficiente, que no futuro eles possam destruir isso daí e construir em outro lugar. Então essa é mais ou menos uma ideia básica deste capítulo. Bem, e além de tudo, não querem investir muito para que isso ocorra, principalmente nos salários dos trabalhadores. No processo histórico desta contradição, há uma ideia sobre aglomeração. O que é a aglomeração? Por exemplo, um espaço no qual coabitam fábrica de pneus, lojas de autopeças, venda de automóveis, ou seja, daquele setor todos estão no mesmo espaço. E o capital conseguiu produzir isso em larga escala no mundo todo. Para determinados espaços regionalizados, microespaços, há então essa aglomeração de interesses. Bem, mas aí se percebe ao longo do tempo limites desta aglomeração. É possível ter rebeliões, greves, é possível ter situações nas quais o capital não irá conseguir desenvolver aquilo que havia planejado. Portanto, é necessário sair desse espaço e ir para outro espaço, invadir áreas virgens. Eu vou ler aqui o trecho que o Harvey cita. Ele diz assim: o capital tem que ser capaz de suportar o choque da destruição do velho e está disposto a construir das cinzas uma nova paisagem geográfica. Para isso, precisa ter à mão excedentes de capital e mão de obra. Ou seja, há uma questão central aqui que é o desemprego. É necessário, do ponto de vista do capital, ter essa massa de mão de obra, ter excedentes de capital para poder fazer toda essa engenharia de deslocalização, sair de um espaço e ir para outro. Aí ele continua assim: essa contradição é inevitável. Ou o capital se desloca e deixa para trás um rastro de devastação e desvalorização, ou permanece no mesmo lugar e se afoga no excedente de capital que inevitavelmente produz, mas para o qual não consegue encontrar uma saída lucrativa. Há um conjunto, portanto, de elementos negativos que faz com que estas aglomerações por setores do comércio, da indústria, comecem a se despedaçar. E aí o capital reúne todos os seus elementos com grande poder de força do dinheiro e consegue levar para outro lugar. De tempos em tempos, diz David Harvey,
Os fluxos de capital são redirecionados de um espaço para o outro. O sistema capitalista continua relativamente estável como um todo, mesmo que as suas partes passem por dificuldades periódicas. Uma questão assim interessante neste capítulo são as contradições entre exatamente, né, aquilo que a gente vê no mapa, enfim, na televisão mesmo, a favela, os condomínios de luxo, os carros na rua, o transporte público, aquele caos da cidade grande. Ou seja, o que é nebuloso, o que é preto e branco, mas no sentido cada vez mais daquela noite da cidade grande, onde nós encontramos mendigos, pessoas na rua e ao mesmo tempo bancos iluminados, com as suas luzes, com as suas marcas, com um sistema financeiro poderoso em cima dos trabalhadores. Então, esse sentimento neutro faz com que cada vez mais ocorra um vazio de sentimento, né? As pessoas não estão mais indignadas com estas disparidades. A poluição sonora e efetiva dos automóveis também é um elemento de barbárie. São imagens que podem nos chocar. Contradição 12. Disparidades de renda e riqueza. Aqui é interessante a gente iniciar com a máxima do topo da pirâmide e da base da pirâmide, dos bilionários e dos absolutamente miseráveis, da grande maioria de pobres, famintos e daqueles que têm riquezas acumuladas, mas que são poucas pessoas nesse comparativo. O que seria aceitável do ponto de vista socioeconômico por parte do capital, já que o capital, os capitalistas reconhecem que essa questão da desigualdade existe e precisa ser enfrentada. Bem, há aqui várias análises. A partir de que ponto nós poderíamos chamar disparidade? O dado mais chocante: 84% da riqueza produzida pelos americanos pertencem a apenas os 20% mais ricos. Embora todos reconheçam que é uma disparidade que precisa ser mudada, poucos são aqueles que se articulam para que isso mude efetivamente. Essa disparidade também não é tão diferente no mundo afora. Então, o que é justo para mim pode não ser para outras pessoas. Mas enquanto isso, a desigualdade cresce. Antigamente, nós tínhamos os ricos. Depois chegaram os milionários. Depois, alguns bilionários. E hoje são 1.200 bilionários no mundo. Esse dado parece estarrecedor. No mesmo tempo, a população pobre e faminta e os miseráveis cresceram. Assim, o capital e o capitalismo, ou seja, os donos dos capitais e os donos do mundo, não são capazes de resolver sozinhos o problema da desigualdade. Precisam de estados. E os estados também são instituições nas quais há corrupção. Portanto, há aqui uma contradição entre a riqueza e o próprio Estado. Diminuir a distância entre riqueza e renda é uma tarefa muito difícil. Na verdade, em muitas situações, o sistema financeiro como tal até aumenta essa disparidade. Por exemplo, do neoliberalismo, neoconservadorismo até os dias de hoje, houve uma piora. Harvey, por exemplo, vai lembrar o presidente americano Bill Clinton quando adotou o workfare. O que é o workfare? O workfare deriva da palavra work, trabalho, welfare, bem-estar. Trata-se de um modelo alternativo ao sistema de bem-estar social. Para receber assistência, o indivíduo deve cumprir certos requisitos. Ou seja, naquela linha da retração econômica, né?
naquela linha de retirar os direitos dos trabalhadores, porque, na visão deles, o que importa é o sistema monetário eficiente, controlador. O que fizeram? Aprofundaram um sistema de controle dos trabalhadores. Você só recebe a assistência social se você provar que você é um sujeito, etc, etc. Tais condições mais restritivas de assistência aos desempregados acabaram, obviamente, aumentando o vasto reservatório de desempregados miseráveis. Enquanto isso, curiosamente, o presidente Bill Clinton, em 2012, recebeu cerca de 17 milhões de dólares por suas palestras, principalmente para grupos empresariais. Para finalizar, David Harvey traz aqui um livro interessante, a gente puxa aqui uma citação desse livro, Does Capitalism Have a Future? Do autor aqui Craig Callon, de 2013. A financiarização acelerada produz um retorno sobre a riqueza investida que supera em muito o retorno sobre o emprego. Recompensa mais os investidores que os produtores. Faz todos os tipos de negócio pagarem mais pelos serviços financeiros. E aí tem alguns dados. Em 2010, a reserva de bônus para os empregados do ramo da gestão de títulos financeiros na cidade de Nova York foi de 20,8 bilhões. Os 25 maiores gerentes de fundos ganharam 22,7 bilhões. E isso depois do colapso do mercado ter se revelado o dano que a financiarização causou à economia em geral. Muito significativa a ideia dos bilhões em cima dos salários. Ou seja, poucas pessoas no alto, no topo da pirâmide, que esmagam a grande maioria dos trabalhadores mundo afora.